A paz do Senhor, meus amados. Mais uma vez estamos aqui para compartilhar convosco aquilo que Deus colocou no nosso coração. Eu não tinha como não compartilhar com vocês aquilo que está no meu coração. E hoje aquilo que eu tenho para vocês é uma pergunta. Eu quero falar sobre essa questão. Que Deus é esse? Que Deus é esse? O Deus que eu sirvo é um Deus maravilhoso. É um Deus que responde à oração do aflito. É um Deus que, quando o seu povo, o povo de Israel, estava no deserto, ele providenciou maná, deu carne, água para este povo beber, no meio do deserto. É um Deus que caminhou com este mesmo povo de dia e de noite, uma nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. Eles não ficavam no meio da escuridão. Muitos de nós conhecemos a história do povo de Israel, não é? A forma como este povo foi retirado do Egito e levado para o deserto. A palavra de Deus nos conta que o povo de Israel foi um povo muito rebelde. Mas mesmo este povo tendo sido tão rebelde, uns ficaram para trás, é verdade. Mas ainda assim Deus não se esqueceu do seu povo e estes herdaram a terra prometida, entraram na terra prometida. O Deus que eu sirvo é um Deus que responde à oração que você fez quando você simplesmente achava que estava a ter uma conversa com seu pai. Este é o Deus que eu sirvo. Um Deus que age no seu tempo. Por vezes, ele demora 40 anos para fazer uma coisa. Mas tem momentos em que ele demora um segundo para fazer algo. Ele faz as coisas conforme ele entende. Então hoje eu quero compartilhar com vocês aqui 3 histórias que estão aqui na nossa Bíblia. A primeira história que eu quero compartilhar é a história de Abraão. Muitos de nós sabemos que Abraão foi um homem que realmente temia a Deus e fazia aquilo que era a vontade do Senhor. A Bíblia nos conta que Abraão, na sua velhice, ainda não tinha filhos. Deus prometeu que ele teria filhos e Deus deu-lhe esse filho. E depois de ter dado esse filho, Deus pediu a Abraão que desse ao seu filho Isaque em sacrifício. Abraão não tosquenejou, não piscou, Abraão não hesitou nem um segundo. Então, ele fez aquilo que Deus mandou. Vocês imaginam alguém que não tem filhos? Deus lhe dá um filho e ele pega o seu filho, vai, sobe o monte para sacrificar o seu filho. Mas aquele Deus que eu sirvo é um Deus que providencia. Ele viu o coração de Abraão, viu que o coração de Abraão estava com ele. E então, quando Abraão estava próximo de sacrificar o seu filho, o anjo do Senhor bradou e disse: para, não faças isso ao menino. Olha, e havia lá preso um cordeiro, aquele que seria sacrificado. O Senhor provou a Abraão e Abraão passou com mérito na prova que o Senhor fez com ele. Esse é o meu Deus. É o Deus que quando te pede alguma coisa, Ele é o mesmo que providencia. É um Deus que nós não devemos temer. Se Ele nos deu, por que não receber? Podemos até temer aquilo que Ele quer receber de nós. Podemos até temer ficar sem as maravilhas que Ele nos deu. Mas aquele que deu não pode aumentar. Sabemos que um filho não é substituível, mas Deus sabe todas as coisas. A segunda história que eu quero compartilhar com vocês é a história de José. José do Egito. A Bíblia nos conta que José era um homem que tinha muitos sonhos e ele tinha a capacidade de interpretar sonhos. E nos seus sonhos, Deus mostrava que José governaria sobre os seus irmãos e os seus pais. Por conta de tudo isto, os seus irmãos sentiram inveja de José e o venderam. O que eles não sabiam, o que os irmãos de José não sabiam, é que aquilo que eles pensavam que era mal para José,
apesar de José ter sofrido, e ele sofreu realmente, ele estava a cumprir aquilo que o Senhor planejou para José. José foi para o Egito, foi para a casa de Potifar. Na casa de Potifar, ele foi acusado injustamente, foi preso. Então, na prisão, José encontrou-se com o padeiro mor e com o copeiro do rei. Pessoas que tinham sido presas pelo faraó. Entretanto, um destes, o copeiro do rei, foi usado para tirar José da prisão. Quando o faraó teve um sonho que ninguém conseguia interpretar, José foi esse que interpretou o sonho do faraó. E a palavra de Deus diz que o faraó colocou José como governador de todo o Egito. Aquele que foi vendido pelos seus irmãos, que foi retirado de um poço, que era escravo de Potifar, tornou-se o governador do Egito, a segunda pessoa depois do faraó. A terceira história que eu quero compartilhar com vocês aqui é a história dos amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego. A história conta que o rei Nabucodonosor decidiu fazer uma estátua e todos deveriam se prostrar diante daquela estátua quando a trombeta soasse. Os amigos de Daniel eram servos do Deus vivo e então eles não aceitaram curvar-se diante daquela estátua. Eles preferiam serem lançados na fornalha ardente, que era o castigo de quem não se curvasse e adorasse aquela estátua. Mas vejamos o que aconteceu. Eu vou ler aqui um trechinho deste texto que está em Daniel. Daniel 3. Vamos ler apenas do 21 ao 25. E diz assim: Então, aqueles homens foram atados com as suas capas, seus calções e seus chapéus e seus vestidos e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abdenego. E estes três homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então, o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos seus capitães: Não lançamos nós três homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: É verdade? Respondeu e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e nada há de lesões neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Palavra do Senhor. Saiba que aquele que confia em Deus, aquele que não se deixa de vender para Satanás, aquele que adora somente ao Deus vivo, que não teme aquilo que os outros venham dizer, esses são honrados pelo Senhor. A palavra diz aqui no final desse versículo que então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abdenego na província da Babilônia. Aquele que obedece ao Senhor, que honra o Senhor, que caminha com o Senhor, esse é honrado. Nós vemos que Abraão foi honrado. Nós vemos que José foi honrado. Nós vemos que Sadraque, Mesaque e Abdenego foram honrados porque eles confiaram no Senhor. Que Deus é esse? Que Deus é esse que faz aqueles que foram tirados cativos de uma terra serem grandes na terra onde eles estão cativos? O que eu quero te dizer é que você está no meio da fornalha ardente. Não pense que está sozinho.
Não pense que está sozinha, porque você não está. Eu sirvo a um Deus a quem eu pergunto: que Deus é esse? Você ainda não sabe quem Ele é? Você ainda não experimentou desse Deus na sua vida? Prove dele. Fale com Ele. Ore a Ele. Clame a Ele. E caminhe em obediência, sabendo qual é a vontade dele para a sua vida. E você verá o que ele é capaz de fazer na sua vida. E você mesmo também ficará como eu e perguntará: que Deus é esse que tem feito tantas maravilhas assim na minha vida? Que Deus é esse que responde a uma oração que eu faço no segundo a seguir? Que Deus é esse que de manhã eu digo uma coisa e à noite eu vejo Deus cumprir aquilo que eu desejo do meu coração? Que Deus é esse a quem eu digo que Deus, eu gostaria de ter algo assim, 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 mas tu sabes o que é melhor. E Deus me deu aquilo que eu pedi, mas ainda melhor. Que Deus é esse? Não há Deus como o meu. Não há Deus como Jeová. Como eu não ri, como não me alegrar diante de um Deus maravilhoso como aquele que eu sigo. Meu Deus é lindo, é maravilhoso, é poderoso. Ele tem poder para fazer muito e muito mais na tua vida. Confia somente. Persevera. Não te deixes abater por nada. Saiba que você serve aquele Deus a quem um dia você dirá, ou de quem um dia você dirá: que Deus é esse? Que Deus é esse que olha para um pecador como eu e faz de mim um vaso novo? Que Deus é esse que vê alguém insignificante como eu, mas usa para falar dele? Que Deus é esse que no meio da minha miséria, no meio da minha desgraça, me leva? Que Deus é esse que no meio da minha fraqueza me fortalece? Que Deus é esse que quando eu estou triste traz-me alegria? Que Deus é esse? Eu poderia continuar aqui a falar desse Deus. Poderia. Mas esse vídeo nunca teria fim. Eu só quero te dizer, meu amado, deposite somente a sua fé em Cristo Jesus. E você verá. Você verá esse Deus fazer também na sua vida. Fazer o que tem feito na minha vida e muito mais. Deus te ama. Deus deseja cuidar de você e Ele cuida de você. Deus deseja ter-te de volta nos seus braços, porque nenhum pai quer o seu filho longe. Volte para Deus. Volte para Deus. Se você tem caminhado com o Senhor, continua firme, não desista. Continue firme, não desista. Que Deus te abençoe, que tenha uma semana muito abençoada, que os projetos do seu coração vão de encontro àquilo que Deus tem para ti. E que a aprovação que você tem passado, que te sirva de escada para chegar aonde você precisa chegar. Que sirva de escada para chegar ao lugar que Deus preparou para ti. A paz do Senhor, meus amados. Você já é membro deste canal? Já se inscreveu? Não se inscreveu ainda? Se inscreva. Se foi abençoado por este vídeo, dê um like, compartilhe.
Vamos fazer esta família crescer. Vamos compartilhar aquilo de bom que Deus tem para nós. Fique com Deus.